No seu caso, nós queremos que o produtor consiga a melhor e a mais alta produtividade, né, Gasola? Exatamente. O nosso objetivo é produzir mais, focando num melhor plantio, ou seja, otimizando as boas práticas de plantio. Tá. Ontem nós abordamos, quero que você faça um resumo, sobre a profundidade da semente. Por quê, né? Porque o pessoal tem muita gente que vai plantar no pó, e aí é óbvio, né? Sim, você pode plantar até 1 quilômetro abaixo de profundidade, desde que tenha água, né? Então, assim, normalmente são 4 centímetros. Hoje, o pessoal vai baixar um pouco mais essa semente, professor? Geralmente, no plantio do pó, o produtor busca mais umidade aprofundando, mas lembre que a planta de soja, em condições de solo normal, exige uma profundidade padrão entre 3 e 4. Por que a gente fala entre 3 e 4? Porque, naturalmente, eu tenho oscilações no terreno, devido à velocidade de plantio, devido a dificuldades de corte de palha, relevo, precisão da máquina, pedra, compactação no solo, tudo isso influencia na profundidade de plantio. Então, a gente tem que sempre tentar manter um equilíbrio entre 3 a 4 centímetros para ter um arranque inicial rápido. Porque se tu aumentar muito a profundidade, tu acaba gastando a energia que seria para complementar o desenvolvimento da planta nessa etapa inicial para ela sair do solo e acaba reduzindo o sistema radicular. Bom, entre as suas temas, entre os seus temas do seu curso, tem uma coisa que é meio recorrente, né? Ai, meu Deus, vai chover, acelera aí, Ayrton. Não. Então agora nós vamos falar de velocidade de plantio. Qual é a mais indicada, professor? Vai depender muito do equipamento, mas sempre a menor possível. Porque quando tu aumenta a velocidade, hoje com a precisão das máquinas, a gente acaba perdendo em termos de distribuição, mas essa perca ela não é tão visual no produtor como o produtor no arranque inicial, porque as máquinas têm uma precisão. Vamos falar o último nível tecnológico. Mas o que a gente precisa lembrar também? Que excesso de velocidade aumenta a dificuldade de alocar corretamente essa semente no solo. E ela não estando corretamente, não é só a distribuição que influencia, é a interação com a água, com a temperatura, é ela ter um bom contato com o solo. Então, a gente sempre pede para o produtor trabalhar com níveis de velocidade mais baixos. Por exemplo, plantadeiras de última geração, a vácuo, pneumáticas, a gente fala entre 6, 5,5 e 8, ficando entre 6 e 7,5 ideal. Plantadeiras mecânicas a disco, a gente trabalha de 4 a 5 km por hora. Seria o recomendado para mim ter uma boa precisão longitudinal, alocando as plantas, e também vertical, porque um dos pontos que a gente tem de maior problema no plantio é as variações de profundidade ao longo do andar da linha de plantio. Isso faz com que eu tenha sementes, por exemplo, a 2 centímetros e sementes a 5 centímetros. Isso é muito ruim, porque é na mesma linha. Aí eu vou ter plantas emergindo antes e plantas emergindo depois. Bom, e aí aquele produtor, não vou dizer que é desleixado, assim, Gasola, eu estou apertado aqui e tal. O que ele perde não caprichando, professor? Ele vai perder produtividade, porque ele vai ter várias plantas que vão estar produzindo menos. Mas vamos lembrar, eu tenho 230 mil plantas e cada planta está produzindo 20 gramas. O que ele vai ter? Ele não vai ter uma uniformidade nas plantas, ele vai ter uma diferença. Então, imagina lá, 230 mil plantas para chegar a 100 produzindo 26 gramas, corrigindo, não 20, 26. Em vez de ele ter 26 gramas por planta, ele vai ter menos nessas plantas que ficaram em posições limitantes. O que são posições limitantes? Ou a semente está numa profundidade excessiva, ou ela ficou na palha, ou na palha dentro do solo, ou com o sulco aberto, ou por cima do solo. Tudo isso são devidos a erros de manejo de plantio. Então, eu acabo perdendo plantas. E lembra, eu investi nessa semente para ter a planta. Eu gastei, e aí eu não tive. É simples assim. Aí você fez uma conta aí que o custo da semente é 2.000% em relativo. Bom, você vai explicar de novo. Mas você acaba agora de passar um número: 26 gramas de sementes por quanto, professor? 26 gramas, vou imaginar para mim chegar a 100 sacas com 230 mil plantas por hectare, eu tenho que ter cada planta produzindo 26 gramas. Essa é a De conta. semente, de produção. Boa, João Batista. Presta atenção. Grão. Sim, senhor. Então, sim, cada sementinha tem que produzir 26 gramas.
Exatamente. E quando eu erro no plantio ou eu erro na velocidade, eu perco essas 26 gramas. Ou eu não vou ter nada porque a planta morreu, ou eu vou ter menos. E eu estou perdendo produtividade. Conta de padeiro. Se você fizer isso em 10 momentos, você perdeu 2 quilos, é isso? Com certeza. Rapaz, rapaz, vai fazendo essas contas, vai multiplicando. Aí eu não caprichei, perdi 10 plantas, já são 2,6 kg a menos, 100 plantas, ô louco, é muito, Alexandre. Faz uma conta, João. Vamos fazer uma conta básica. Vamos imaginar Vamos que lá, eu era para mim ter adoro isso. 230 mil plantas. Vamos lá, eu perdi 30 mil plantas. Quanto que é 30 mil plantas vezes 26 gramas? Nossa, É um para. volume muito considerável. São 780 quilos de soja por hectare. E isso divide por 60 dá quantas sacas, professor? 13 sacas. 3 por hectare? Rapaz, 13 sacas por hectare. rapaz. Professor, de novo, né, você tem dito, e o pessoal está prestando atenção, que a gente consegue fazer 100 sacas. Mas, professor, consegue mesmo? Não é difícil? Tem que ver clima, tem que ver vento e tal. O auxiliar lá hoje está meio reclamão. Tal. Consegue, professor? Claro que isso depende muito da região, do manejo, do nível de fertilidade e do nível de investimento do produtor. Mas vamos pensar, o potencial tem em termos de genética, em termos de nutrição, em termos de defesa contra pragas e doenças. O que a gente precisa? Escolher bem a genética, que muitos já fizeram, e o que vem agora? O plantio. Então, plantar bem é a chave dessa questão. E a plantabilidade, muitas vezes a gente pensa, plantabilidade versus produtividade, né? Que é o tema do nosso curso, João. Ela não é só distribuir sementes no solo, não é só velocidade de plantio, é tudo que está relacionado à formação da planta. Então, realmente é o item mais importante, o que a gente está chamando os produtores para conversar com a gente. Esse é o Alexandre Gasol, é mais um teimoso aqui do Tempo e Dinheiro, que nos auxilia a fazer com que você produza mais e depois os demais amigos, como o Belinello, que vem daqui a pouco, para você garantir a maior lucratividade. Então, melhor produtividade. Faça o curso do Gasola, do Alexandre Gasola, plantabilidade e produtividade. Você que está aqui no YouTube, é só clicar em cima, você já entra no link do chat, faz a sua reserva para começar a conversar com ele, já entra conversando, tirando dúvidas, ou ligue 199-8907-8047. A primeira aula do professor Gasola é depois de amanhã, quinta-feira. Hoje é terça, quarta, quinta, 19 horas. Também estaremos juntos, eu e o Gasola, abrindo essa sessão de informação sobre como aumentar a sua produtividade através de uma plantabilidade a mais perfeita possível. Combinado assim, professor? Combinado. Esperamos todos lá. Então, o telefone, mais uma vez, 199-8907-8047. Seja o Bambambam também na produtividade, acompanhando o curso do professor Dr. Alexandre Gasola.